O Shazam de Jeff Smith é muito pitoresco. Ele traz elementos de religiões xamânicas e que também remetem aos gênios de lâmpadas mágicas. Ele tem elementos que representam o sagrado. E ele é uma homenagem às histórias da Era de Ouro. Quer saber mais sobre essa minissérie? Então, vem comigo no vídeo de hoje. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. No vídeo anterior, nós falamos sobre a teoria do limbo, que foi uma teoria que surgiu na comunidade de fãs do Shazam, do Capitão Marvel, lá nos tempos da Era de Ouro, entre 1940 e 1950, e que encontra reflexos ou referências na minissérie escrita e desenhada por Jeff Smith. Se você não assistiu a esse vídeo, é só clicar aqui nos cards e já aproveita e deixa o joinha neste vídeo aqui, tá bom? Shazam e a Sociedade dos Monstros, de Jeff Smith, foi publicada originalmente em 4 partes em 2007 e republicada como edição de luxo em 2019. Ela se destaca por ser um exercício de atualização e, simultaneamente, por respeitar e resgatar grande parte da mitologia fundante do personagem. A história de Jeff Smith se inicia com o jovem Billy Batson, uma criança de rua, órfão, de aparentemente 8 anos de idade, que se abriga em um prédio abandonado e luta para sobreviver. Certa noite, ele vê um vulto que parece ser seu pai. Ele segue o vulto pela estação de metrô fechada e embarca em um trem mágico. Quando o trem para, ele se depara com o mago que concede a Billy, ao pronunciar Shazam, a capacidade de invocar e incorporar um guardião protetor, uma entidade protetora chamada de Capitão Marvel. O mago se despede e morre, salientando que seu espírito pode ser invocado na Pedra da Eternidade, acendendo um braseiro ao lado do trono. Em outras palavras, em linhas gerais, temos aqui um reboot, digamos assim, da série original. A história tem a participação do Dr. Sivana, ou Silvana no Brasil, do Mr. Mind, os Homens Crocodilo, a Mary Marvel, o Senhor Malhado, entre outros personagens do universo ficcional do personagem. E o arco de desenvolvimento da história parte de um menino de rua, sozinho, que no final acaba ganhando uma família. Aliás, tirando as particularidades, o tema da história, família, é o mesmo da do filme de 2019. Alguns aspectos peculiares da história, isto é, coisas que muito provavelmente você não sabia ou que você possa não ter percebido ao ler a história. E é aqui que as coisas ficam interessantes para aquelas pessoas que são fãs do personagem. Vamos lá então. Capitão Marvel não é o alter ego de Billy Batson, mas uma entidade mágica, um protetor, um espírito protetor que é invocado por meio da palavra mágica. Isto é, nessa história, Billy Batson e Capitão Marvel não são a mesma pessoa, mas são duas pessoas que trocam de lugares constantemente. Essa é a principal diferença da história clássica e de toda a mitologia do personagem. O Senhor Malhado, que aliás teve seu nome alterado por um erro acidental de Jeff Smith, de Toque Tony para Toque Tony, na história, o Senhor Malhado deixa de ser um tigre falante para ser um Ifrit, um espírito nômade que transmuta entre humano e animal. Essa alteração, de certa forma, até conversa com a mudança introduzida por Jerry Ordway na década de 90, que mudou a origem do personagem de um tigre de verdade que adquire ciência e habilidade de fala após um experimento científico para um tigre de pelúcia que ganha vida por meio de Satanos, um dos filhos do mago Shazam, com uma demônio
O Doutor Sylvana, nessa história, não aparece como um cientista louco, mas sim como um procurador-geral dos Estados Unidos, responsável pelo Departamento de Tecnologia e Segurança Ambiental. Essa mudança é uma piada interna de Smith, porque ele não gostava do procurador-geral dos Estados Unidos na época em que ele estava concebendo a história, que foi logo depois do 11 de setembro. E nos quadrinhos, Lex Luthor era então, na DC, o presidente dos Estados Unidos e ele pensou: pode ser que Lex tenha então contratado o seu colega louco para ser o procurador-geral. Dr. Sivana é também retratado quase que como uma pessoa de baixíssima estatura, né? Mas isso também foi acidental, já que no imaginário de Smith, Sivana seria da mesma altura que Billy. A irmã acaba adquirindo os poderes de Shazam acidentalmente, quando Billy Batson se transforma muito perto dela e uma faísca do raio mágico acaba atingindo ela. Isso faz com que Mary receba os poderes por si, isto é, sem receber uma entidade protetora. Desse modo, ela também mantém então o seu corpo original, já que no caso de Billy, o corpo original, o corpo do Capitão Marvel não é o corpo dele, mas é o corpo dessa entidade sobrenatural, né? A história traz diversas referências à história original publicada pela Fawcett Publications, como o mago, o cenário clássico com a pedra sobre o trono, o espírito que guia Billy até o mago, o design do trem, as estátuas dos 7 inimigos mortais da humanidade, entre outros, permanecem iguais e são tipo icônicas, na verdade, porque dificilmente sofrem mudanças nas atualizações das histórias de origem do personagem. Então, todas elas a gente encontra já nas primeiras páginas do álbum aqui do Jeff Smith. Algumas coisas sobre bastidores. O álbum Shazam e a Sociedade dos Monstros do Mal é escrito e desenhado então por Jeff Smith, cujo trabalho autoral de maior destaque é a série Bone. O convite surgiu então pouco antes do 11 de setembro, né, de 2001, e foi logo depois da série de sucesso de Jerry Ordway, de 48 edições. Né? Segundo o Smith, a DC Comics sabia que ele não faria nada louco e que seu estilo poderia ser uma boa combinação para ou com o universo ficcional do Capitão Marvel. Afinal, segundo o próprio C.C. Beck, um dos criadores do personagem, o herói nunca deveria ser desenhado por ilustradores, mas sempre por cartunistas, pois a irreverência sempre foi o espírito do personagem. O que faria então de Jeff Smith a escolha perfeita para o desenvolvimento de uma história do herói. Smith então disse que pensaria em uma história e apresentaria para a DC. E caso os editores então gostassem, ele tocaria o projeto adiante. A escolha de Jeff Smith para a criação de uma história sobre o Capitão Marvel também deveu-se, entre outras coisas, ao fato de o artista estar se destacando na época no mercado das livrarias e junto ao público infantil, nichos que até então haviam sido pouco explorados pela DC Comics. A ideia original, inclusive, era que o Smith encabeçasse uma série mensal, mas isso não estava nos planos do artista. A gente sabe depois que a série mensal então veio com Billy Batson e a magia de Shazam, com Mike Kunkel e companhia, né? Os outros que se seguiram depois na sequência. De todo modo, Smith aceitou a proposta de compor uma história com início, meio e fim, que veio então a se constituir mais tarde no álbum Shazam e a Sociedade dos Monstros do Mal. Para compor a história, Smith adquiriu quadrinhos da Era de Ouro e assistiu à cinesérie As Aventuras do Capitão Marvel, que nós temos aqui. A história criada por Jeff Smith em Shazam e a Sociedade dos Monstros do Mal não faz parte do cânone narrativo do universo ficcional do personagem. Então, fiquem tranquilos e tranquilas caso vocês não tenham gostado dessa ideia de o Capitão Marvel ser um gênio da garrafa, digamos assim.
A história que serve de inspiração principal para a narrativa desenvolvida por Smith é A Sociedade dos Monstros, que durou 25 capítulos, de Captain Marvel Adventures número 22 até o número 46, e foi o maior arco narrativo da história dos quadrinhos até então. A fórmula de serializar uma narrativa e transformá-la em um arco decorre justamente da cinesérie do super-herói. Essa fórmula deu tão certo que passou a ser reproduzida depois por diversas editoras a partir dos anos seguintes. Então, tipo assim, a Fawcett Publications inaugurou a ideia da serialização das histórias, a gente pode dizer assim, das grandes sagas. Claro que, na história de Jeff Smith, não aparecem todos os vilões clássicos do Capitão Marvel, tal como acontece na saga original. Apenas os Homens Crocodilo surgem como uma participação especial, e na história do Jeff Smith, eles se tornam Homens Jacaré. E vale lembrar que os Homens Crocodilo são originalmente do planeta Puncus e aparecem pela primeira vez em Captain Marvel Adventures número 31. Shazam e a Sociedade dos Monstros do Mal traz diversos elementos relacionados ao fenômeno religioso, sendo muitos deles formalmente estéticos, isto é, que fazem parte do imaginário comum relacionado ao universo das religiões e que não possuem em si um peso narrativo, mas que são, por assim dizer, o básico do religioso, sobretudo dentro da nossa cultura ocidental. Mas isso já é tema, quem sabe, para um outro vídeo. No mais, é isso. Fizemos aqui um tour completo pela graphic novel, pela minissérie do Jeff Smith. Eu vou ficando por aqui. Diga a palavra e sinta o poder. Shazam!